A paz do Senhor a todos, queridos e amados amigos, irmãos. Eu quero, neste momento, nesse instante, navegar com vocês e vamos aprender um pouco sobre história. Aqueles alunos que fugiram dessa aula, hoje aprenderão algo importante sobre a história. O certo cidadão diz que o mais importante não é contar a história, mas fazê-la. E eu, na minha visão pequena, discordo dessa opinião dele. Porque sem ninguém para contar a história, não teria sentido fazê-la. Podemos ver que cada escritor bíblico nos narra a história de um Deus que deu seu Filho para salvar a humanidade. E sem que ninguém contasse a nós essa história escrita, estaríamos sem saber. Então, quando Israel saiu do Egito, Deus os resgatou com mão forte. Deus pediu para que os pais falassem para os filhos a respeito da Páscoa. Mesmo os filhos não participando desse ato, mas que os pais contassem a história a eles, para que eles repetissem essa história como um memorial de como Deus os havia tirado da escravidão, os ensinassem esse acontecimento solene de geração a geração. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 19 diz: "E ensinai-as a vossos filhos, falando assentado em tua casa e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te." Só dá valor à vida, irmãos, aqueles que conheceram a construção da história. Deus sabia bem disso. É fácil olhar para a lâmpada hoje e apertar a chave que liga e desliga, mas será que paramos para pensar quantas noites de sonos Thomas Edison passou para inventar a lâmpada? A máquina fotográfica, o microfone, assim por diante. No relato também das Assembleias de Deus no Brasil, que completa esse ano 100 anos, todos que participaram dessa história foram homens humildes, homens nobres, não tinha reis, nem príncipe, nem coroa, mas hoje cada um tem a sua coroa na eternidade, o galardão divino pelos seus feitos e pelos seus trabalhos ao reino de Deus. Por isso, uma história como essa não pode cair no esquecimento. A juventude nossa precisa saber como a mensagem pentecostal chegou em nossa pátria e como contribuiu para tanto a nossa terra, a nossa pátria amada chamada Brasil, levando o amor, a chama pentecostal a nós. O tempo não é propício aqui para contar toda a história por causa da vasta abrangência da Igreja Evangélica Assembleia de Deus por todo o mundo, por todo o território, mas quero me ater aqui com o início da chamada e da obra em nosso país. Pode até que eu esqueça de algumas pessoas, de alguns méritos, com certeza esquecerei, mas todavia o nome de todos que permaneceram fiel a essa obra encontra seus nomes no livro da vida, e nas bodas do Cordeiro haveremos de encontrá-los. Bem, para começar, no ano de 1500, no dia 22 de abril, quando uma frota de navios chega a Porto Seguro, um grupo de portugueses que estavam com direção à Índia e mudaram sua rota. Chegaram no continente sul-americano, liderado pelo capitão Pedro Álvares Cabral e o escritor também Pero Vaz de Caminha. Eles são surpreendidos porque havia moradores aqui na terra, homens que não se vestiam. Pero Vaz de Caminha escreveu uma carta ao rei de Portugal. Ele começa a descrever os habitantes dessa nova terra, dizendo que eles não se vestiam, eram homens nus, homens pardos, homens que tinham sobre seus lábios um osso. Tinha também algumas setas que mais tarde se chamaria flechas, e arcos também, que eram as suas armas. E Pero Vaz de Caminha envia uma carta ao rei de Portugal dizendo esses detalhes. É interessante notar que, dizendo ele que o capitão estava sentado no navio e de repente chega um daqueles homens pardos daquela terra com um linguajar meio diferente, porque o idioma era outro, e ele chega ali e ele começa a apontar para o colar do capitão, que era puro ouro, e apontando para a terra como se na terra nova tivesse o mesmo ouro que estava no colar do capitão. E eles começam a interagirem através de sinais. E então o capitão manda trazer para aquele homem desconhecido, trazer a ele pão, vinho, trazer a ele peixe, e ele então coloca sobre a sua boca e joga fora no sentido, dizendo para ele que aquele alimento não era bom, que o alimento deles era melhor. Imagina a coroa portuguesa com todo o poder, com todo o ostentamento, comendo a comida que para os desconhecidos não era para nada, não valia nada, sendo que eles queriam dizer que ele se alimentava melhor do que os próprios portugueses, do que a própria coroa portuguesa lusitânia. Então o capitão Pedro Álvares Cabral e o escritor Pero Vaz de Caminha, eles são surpreendidos por esses homens, e eles enviam a carta ao rei de Portugal, dizendo que para o rei enviasse mensageiros, pregadores, a essa nova terra que se chamaria anos mais tarde Brasil. Por que o nome Brasil? Alguns fugiram da história brasileira nas escolas e acabaram não compreendendo. O Brasil recebeu este nome porque nos primeiros anos de sua colonização era extraída das matas na costa brasileira a madeira chamada pau-brasil, e dessa madeira é extraída uma tinta usada para tingir em tecidos, e a cor que produzia era a cor de brasa. Por isso o Brasil, através de uma cor, de
de uma árvore chamada de pau-brasil, por isso o nome Brasil. A carta de Pero Vaz de Caminha era para que os missionários andassem no meio dos índios, pedindo para o rei de Portugal enviar missionários para a nova terra, assim a fim de batizá-los e facilmente eles se converteriam ao cristianismo. Mas com isso, houve ameaça holandesa nas terras brasileiras, os holandeses vieram na intenção de também fundar aqui capitanias nas terras brasileiras, e os portugueses então vieram para o Brasil com o intuito de não deixá-los tomar a riqueza nossa, mas o intuito deles então passaram a convergir-se para o ouro e para a prata que o Brasil oferecia às árvores, que o Brasil era uma terra rica na época e ainda é uma terra muito rica, e eles acabaram se esquecendo das almas e começaram a explorar o Brasil. O Brasil foi dividido na época em capitanias. O rei de Portugal dando poder a donatários que poderiam doar terras, abrir vilas, responder pelo rei ao povo. Foram fundadas muitas indústrias de açúcar em São Vicente, Pernambuco, e passaram a escravizar os índios. E eles preferiam morrer do que entrar nesse novo ritmo de vida que eles não estavam acostumados a essa escravidão. Somente 53 anos depois, vieram os primeiros missionários ao Brasil levando a fé, levando a Bíblia, pregando a eles, chamados de jesuítas, que significa Caravana de Jesus, um grupo fundado para esse intuito de evangelizar novas terras. Eles tentaram evangelizar o povo, os índios, mas não obtiveram sucesso. Os índios se esconderam na selva porque tinham medo agora. Eles estavam em extinção. Aqueles que pareciam amigos, os homens brancos, os portugueses, agora começaram a mostrar suas garras, a explorá-los, e os índios sumiram no meio do mato. O avivamento estava surgindo na Alemanha nessa época, com Lutero, com Calvino, em 1517, mas eles não saíram para evangelizar. Lutero dizia que Jesus estava voltando, não havia mais tempo para isso, para evangelização em outras terras. E já Calvino dizia assim, que for para ser salvo, vai ser, e tá bom, com a doutrina da predestinação. E com isso os jesuítas católicos estavam pregando no nosso Brasil, não obtiveram muito êxito, os índios não ouviam eles. Os jesuítas foram os primeiros a alfabetizar o Brasil, trazendo o ensino ao Brasil, a língua portuguesa. Haja vista que o Brasil é o único país da América do Sul, entre a Argentina, entre países aqui da América do Sul, Bolívia, Paraguai, Uruguai. O nosso Brasil é o único país a falar a língua portuguesa de Portugal. Somente em 1555, chega em Sergipe a primeira caravana de missionários protestantes enviado por Calvino. E em 1557 é aberto o primeiro culto evangélico em terras brasileiras. Mas os protestantes não tinham êxito, por causa que eles acabavam sendo seduzidos pela riqueza do Brasil. Eles vinham com o intuito de evangelizar e acabavam aqui querendo ganhar dinheiro do Brasil, e esqueciam as almas. Os jesuítas tentaram, os evangélicos tentaram, mas sem êxito. Os protestantes vieram, mas sem êxito. E em 1784 houve um tremendo avivamento no país de Gales, e também na Inglaterra, na Nova Inglaterra, aqueles avivamentos lá de Pentecoste. O povo falando em novas línguas, um poder, um ardor evangelístico, e o ardor cada vez mais crescia, vinha com um poder tremendo. Agora contra as forças das trevas era tremendo o fogo abrasador do Espírito Santo, calando a força de Satanás e fazendo todos os povos se converterem através do Espírito Santo de Deus, que convencia os pecadores. A mensagem poderia ser de um simples pregador, mas o Espírito Santo fazia com que reis, leigos, pessoas treinadas, pessoas alfabetizadas, pessoas ricas, pobres, se convertessem ao meigo e simples poder do Espírito Santo, do poder abrasador. Logo os norte-americanos foram incendiados, Los Angeles, Chicago, e esse avivamento transformava logo os convertidos em missionários. Perto de Chicago tinha um pastor batista. Ele foi informado do avivamento que ocorria em Chicago. Chegando ali ele creu e foi batizado com o Espírito Santo. Pouco tempo depois, esse jovem que era sueco conheceu um amigo em uma convenção de obreiros, outro jovem também sueco. Depois de uma boa conversa entre eles, homens de mesmo país, mesma cultura, eles sabiam que Deus tinha uma missão na vida de ambos. Eles começaram a orar, começaram a se reunir. Foi quando Deus falou a eles em revelação que eles viriam a um local chamado Pará. Eles, entusiasmados, foram olhar no mapa para ver aonde ficava essa cidade. Esse nome chamado Pará ficava no norte do Brasil. E começaram a orar nesse propósito, 3 dias ali orando, buscando a Deus, e depois passaram mais 3 semanas orando. Eles viriam pela fé ao Brasil, porque não tinham casa aqui fixa,
não tinha igreja, não tinha nenhum conhecido aqui, mas a promessa não foi feita por homens, foi feita por Deus. Deus, quando promete, Deus sempre cumpre a promessa feita aos seus povos. Eles creram, abraçaram a promessa, tomaram posse dela. Os dois missionários, chamados de Daniel Berg e Gunnar Wingre, dois missionários suecos, e um certo dia eles se levantam e criam coragem e falam à igreja: olha, estivemos orando e Deus nos revelara para vir a uma cidade evangelizar chamada Pará, fica no Brasil, e nós gostaríamos que a igreja nos ajudasse para que chegássemos até lá. A igreja levanta uma coleta na mesma hora, concorda com eles, uma oferta em dinheiro, e o dinheiro da oferta só dava para chegar até Nova York, a cidade próxima de Los Angeles. De lá em diante, eles não sabiam como continuar a viagem. Agradece a Deus pela viagem. Ao chegar em Nova York, ficam olhando o tamanho da cidade de Nova York, uma grande metrópole com muitos habitantes, sem nenhum conhecido ali, multidões se movimentam na rua, prédios altos. Eles começam a observar aquilo. Aqueles rapazes só precisavam de $20 para chegar até o Pará, e vendo aquela cidade com tanto poder de negócio, com tanta riqueza, quando eles andavam pela rua, acontece algo sobrenatural. Um jovem surpreendido vê Gunnar Wingre e diz: ô pastor Gunnar, a paz do Senhor, o Senhor está por aqui, pastor Gunnar. Era um jovem comerciante que estava a negócio em Nova York, que morava na cidade de Chicago, e ele congregava na igreja de Gunnar Wingre, e ele vinha sempre a negócio em Nova York. Ele encontrou Gunnar Wingre ali, na cidade de Nova York, quando eles andavam pela rua. O jovem disse: ontem eu orava e Deus mandou eu mandar um envelope com uma oferta ao Senhor, pastor Gunnar Wingre, e eu estava saindo de casa para executar essa tarefa nesse exato momento. Já que te encontrei aqui na rua, é porque Deus o enviou a mim, porque tu precisas. Toma um envelope. Deus havia provido a fé dos dois. Eles então abrem o envelope e imagina quanto tinha lá dentro, amado irmão. O preço exato, $90, o preço da passagem até Belém do Pará. Ah, que Deus maravilhoso é aquele qual nós servimos. Ele jamais deixa o seu servo desamparado. Era a prova que Deus estava com eles e que Deus iria abrir na vida deles um caminho e uma porta para que o evangelho viesse surgir em terras desconhecidas. Mesmo não tendo nenhum conhecido, Deus estava direcionando esses missionários a essa viagem. Eu imagino os dois missionários dando um grito de glória a Deus, seguido de línguas estranhas rajadas dentro ali do barco, aonde 5 de novembro de 1910 ele embarca no navio Clemente rumo a Belém do Pará. Ainda para continuar no navio, uma alma aceita a Cristo, confirmando que Deus estava dando fruto. E antes de chegar em terra brasileira, já estavam ali colhendo frutos na missão evangelística. Em 19 de novembro de 1910, chegam ao Brasil. 16 dias depois que saíram de Nova York, eles chegam ao Brasil, no estado do Pará, na cidade de Belém. Belém cheio de pessoas doentes, pessoas leprosas. Era o lugar certo para começar a obra evangelística, pessoas doentes. Os missionários, logo lendo o jornal ali, hospedado em um certo hotel da cidade, descobriram onde ficava a igreja batista e passaram a morar nela. O pastor convidou eles para irem morar com eles. E em um dia, um pastor chamado Adriano, que falava bem o inglês, foi à igreja batista e conheceu os dois missionários. E os convidou a ir a uma certa ilha também, perto de Belém, com eles. E os dois missionários foram com ele, com esse Adriano. E lá colocaram os jovens no quarto de um rapaz que ainda não era crente. E diz que o rapaz que não era crente não conseguia dormir à noite, porque ficou impressionado com a fé, com a vida de oração dos dois missionários. Logo o próprio rapaz pediu para aceitar a Cristo com a própria boca. O testemunho de Daniel Berg e Gunnar Wingre, mesmo eles não conseguindo falar o idioma brasileiro, o testemunho ganhou logo esse rapaz de quarto que dormia com ele, que não era crente. Começaram a orar e a buscar a Deus. E quando voltaram a Belém do Pará novamente, saíram da ilha, voltaram a Belém, para a igreja batista, onde eles estavam hospedados. Alguns creram no avivamento. A primeira pessoa batizada com o Espírito Santo foi a irmã Celina de Albuquerque, no dia 2 de junho de 1911, a 1h da manhã. Logo a irmã Maria Nazaré também recebeu o batismo, e essa irmã Maria Nazaré foi a missionária que levou o avivamento lá para o Nordeste, no estado do Ceará. Através dela que iniciou a Assembleia de Deus no estado do Ceará. E logo enviaram um pastor para lá no Ceará. Mas tinha alguns na igreja que não acreditavam. E com isso, aqui no Pará, os membros foram divididos. Eram mais de 17 membros que acreditavam. E no dia 18 de junho de 1911, o pequeno grupo de missionários foram e abriram um trabalho de culto na rua Siqueira Mendes, em Belém.
fundava-se ali a Assembleia de Deus no Brasil, que nas décadas seguintes causaria espanto no Brasil e no mundo pelo poder evangelístico, pela pujança que Deus operava, com que o Espírito Santo operava em meio aos crentes, e tudo isso dá para notar a mão de Deus operando, e que a graça de Deus estava entre os seus filhos, a piedade divina. Como se vê, essa obra não pertencia à glória a homem nenhum, somente a Deus que operava. Essa obra perseverou porque chegou ao Brasil esse povo com o intuito de almas, de ganhar almas, de buscar necessitados, de pregar com poder, com a oração, e não vieram atrás de ouro nem de prata, não vieram atrás de poder aquisitivo, não vieram atrás de terras, assim como os outros vinham. Eles vieram decididos debaixo de uma missão, atrás de almas e com fogo evangelístico sobre os vossos corações. E todos que chegavam para espiar a igreja acabavam sendo pegos pelo poder de Jesus. Alguns invejosos de outras igrejas lançavam pedras nas reuniões, tentavam acabar os cultos, espancavam membros. Mas aí é que crescia mais o trabalho do Senhor. Logo no início da obra, um endemoniado chegou na igreja e, querendo quebrar tudo, quando uma irmã chegou diante dele com uma autoridade, deu ordem para o demônio sair, e logo sumiu o demônio. Todos os presentes viram os demônios como um raio sair pela culatra da janela. Os incrédulos na mesma hora creram e aceitaram a Jesus, dizendo: Deus verdadeiramente está aqui neste lugar. Os pregadores pregavam e diziam: os sinais seguem aos que creem. E na mesma hora Deus operava com tremenda facilidade no meio das pessoas. E em 1912, a cidade próxima a ser evangelizada era Bragança, dentro do estado do Pará. Logo que Daniel Berg chegou a essa cidade e perguntou a um certo comerciante: aqui tem algum protestante? O comerciante disse com ira: graças a Deus não existe protestante aqui, graças a Deus. Depois foi o primeiro a entregar-se ao poder do Espírito, foi esse próprio comerciante que se entregou e se rendeu a Jesus. Ele é quem convence o homem do pecado, é o Espírito de Deus, aleluia. O homem mais valente do mundo se dobra diante desse Deus, e Deus ia salvando o fazendeiro, forasteiro, dos perigosos aos mansos. Na ilha de Marajó também um cidadão disse: tomara que uma onça coma esse pregador. Logo uma onça saiu da selva, invadiu a cidade e comeu o cidadão, que jogou a praga. O temor de Deus caiu na cidade, consideravam todos um castigo de Deus. Agora já faltava pregadores e pastores, faltava obreiros para essa seara, faltava obreiros para essa igreja. E o primeiro pastor consagrado no solo brasileiro pelo pastor Gunnar Vingre foi Absalão Piano, nas Assembleias de Deus. Passado depois 2 anos, no início da obra, em 1913, o pastor Gunnar Vingre sentiu de enviar José Blasto para pregar aos portugueses. A Assembleia de Deus enviaria o primeiro missionário em menos de 2 anos de fundação de ministério. Isso que fez a igreja avançar, a visão evangelística. Logo os relatórios tremendos vieram de Portugal, e a igreja avisava a alma fora do país, salvação de almas e prodígios em uma ilha do Pará, chamada também de Cavianas, foi inundada pelo poder de Deus. Daniel Berg querendo atravessar de barco para outro lado, mas não tinha barco disponível ali no porto, e eles oraram a Deus com fervor, e o Senhor confirma mais uma vez a oração. Na mesma hora, um fazendeiro local doa à igreja um barco que foi consagrado em 1914 com o nome de Boas Novas. Mais uma vez as trevas havia perdido, enquanto o povo se matava na Primeira Guerra Mundial na Europa, atrás de ouro, atrás de prata, atrás de poder aquisitivo, se matando lá atrás, brigando, um querendo um país, querendo derrotar o outro, e os missionários aqui no Brasil estavam com o intuito de ganhar almas, e cada vez mais crescia. E os europeus lá, missionários, chegavam ao Brasil fugindo da guerra e ao mesmo tempo vindo de parte de uma missão, e dava reforço à igreja que crescia. E em novembro de 1916 dá-se o primeiro jornal das Assembleias de Deus com o nome de A Voz da Verdade, que logo depois passou a chamar Boa Semente. E todos viam os milagres, batismo, salvação, abertura de igreja. Toda a cidade estava ligada no jornal, via o jornal em papel. A primeira escola bíblica, que foi em 1922, foi de 4 de março a 4 de abril, com pastores de todo o Brasil reunido ali, em Belém do Pará. A primeira convenção, a primeira escola bíblica foi então tratado na convenção geral. A primeira harpa cristã, quem pregou foi Samuel Nistron. Eles trataram a primeira harpa cristã com 100 hinos e depois com 300 em 1923. Logo o primeiro folheto a ser publicado pela Igreja Assembleia foi Jesus Cristo, este crucificado. O ardor evangelístico avança pelo poder e direção do Espírito Santo.
ao Amazonas, a Rondônia, a Maranhão, ao Piauí, ao Ceará, ao Rio Grande do Norte, a Paraíba, ao Pernambuco, a Alagoas, a Sergipe, a Bahia, ao Espírito Santo, ao Rio de Janeiro, ao estado de Guanabara, que logo se chamaria Brasília, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, no estado de Goiás, no estado do Macapá. E por isso nós celebramos esses 100 anos de poder e convidamos você a celebrar conosco 100 anos de avivamento, 100 anos levando o avivamento com amor, com carinho, conduzindo, graças ao nosso bom Deus. Se o Brasil hoje conhece avivamento, foi através desses missionários guerreiros, através desse ministério de denominação que é as Assembleias de Deus. O maior país pentecostal do mundo, abaixo da linha do Equador, é o nosso país, com a maior igreja pentecostal do mundo, e convidamos você a participar conosco do Congresso de Missões, que será uma certa parte, uma comemoração ao centenário, aos 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil, de 5 a 12 de junho aqui em nossa cidade, aqui no Templo Sede, em todas as congregações da cidade. Estaremos unidos. O Espírito Santo ainda não parou de batizar, ele ainda opera em nosso meio. Precisamos de um avivamento em nossos dias, e o Espírito Santo vai acender as candeias, o Espírito Santo vai acender as almas. É ele quem convence o homem do pecado. O único que não está satisfeito com isso é o diabo, porque 100 anos de fogo, 100 anos de fogo é nas trevas, 100 anos de luz, 100 anos de pregação não é fácil, mas 100 anos também de vitória, 100 anos de guerra, 100 anos que Deus cada vez mais cresce, 100 anos que cada vez mais avança, 100 anos que cada vez mais alma se entrega, 100 anos que cada vez mais pessoas partem para a glória, salvo pelo poder do nome de Jesus, cheio do Espírito Santo. Continua hoje os seus servos pregando esse evangelho e anunciando que Jesus cura, batiza com o Espírito Santo e que em breve voltará para buscar os seus. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abriu? Quando forçado és contra as ondas lutar, seu amor a ti quer revelar. Solte o cabo da nau, toma o remo na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Eu vagava pela senda de horror, oprimido pelo pecado e temor. Quando o Salvador eu vi, sua eterna voz ouvi, meu Jesus me libertou por seu amor. Livre estou, livre estou, pela graça de Jesus, livre estou, livre estou, livre estou, aleluia, pela fé, livre estou. Bendito seja o Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Bendito seja seu sangue, que por nós ali ele verteu. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu avisto uma terra feliz, onde um dia irei habitar. Há mansões neste lindo país, que Jesus foi pra nós preparar. Vou morar, vou morar, vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir. Vou morar nesta terra celeste por vir.
celeste por vir, nesta terra celeste por vir.